Graça e paz, meu querido e minha querida. Nós estamos falando, estudando sobre o que é salvação na mente de Deus, uma série de mais ou menos uns 20 vídeos, onde você vai entender salvação segundo a Bíblia diz, não segundo a ideia religiosa que você tem, ou que as pessoas têm. Salvação não é só tirar o homem do inferno, não deixar que ele vá para o inferno, ou levar o homem para o céu, ou curar o homem. Não, salvação é tudo que Deus faz pelo homem por meio do seu Cristo. A gente vai ver isso. E a gente vai lembrar agora do vídeo 3. Né? O vídeo 3 foi quando Deus, logo depois do pecado de Adão e de Eva, Deus faz uma profecia. Deus, através de Gênesis 3,15, ele fala diretamente à serpente, que na verdade não era só um animal. Deus não está se comunicando com o animal, ele está falando com o espírito maligno que estava dentro do animal. O anjo caído, Lúcifer, Satanás, o diabo, que estava usando aquele animal. E ele fala que da descendência da mulher, Deus traria o seu Cristo, o descendente da mulher, para destruir as obras do diabo, para esmagar a cabeça da serpente. O que significa isso? Esmagar Satanás e todas as suas obras. Deus iria destruir as obras de Satanás, destruir o pecado e as consequências do pecado. A partir daí, vários profetas começam a anunciar isso. Deus manda vários profetas que começam a falar do seu Cristo, falar dessa salvação que viria. Deus iria mandar um Salvador para destruir as obras do diabo e resgatar o homem que tinha caído na realidade de pecado. Nós vimos que Lúcifer e Adão, através dos seus pecados, eles lançaram a raça humana na realidade de pecado, ou seja, as coisas deixaram de ser justas, as coisas deixaram de ser como deveriam ser e passaram a ser injustas, pecaminosas, numa realidade paralela. As coisas agora eram como não deveriam ser, como Deus não gostaria que fosse, mas Deus permite que elas fossem assim por causa do livre-arbítrio. Então, irmãos, vimos também que Deus não foi pego de surpresa. Satanás não surpreendeu Deus, Adão não surpreendeu Deus. Lá em Apocalipse 13:8 diz que o Cristo foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, no coração de Deus, o seu Cristo já tinha sido morto. O Cristo foi morto há 2000 anos atrás na cruz, lá em Jerusalém, mas desde a fundação do mundo, no coração de Deus, Deus já tinha previsto isso. O pecado do homem e o pecado de Lúcifer contra Deus não foi um acidente, Deus sabia que isso ia acontecer. Deus não foi pego de surpresa. Lá em 1 Pedro 1,20 diz que o Cristo foi conhecido desde antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o quê? Que a Trindade fez uma reunião entre eles mesmos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, mas que se manifesta em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tiveram uma reunião. Quem é que vai salvar o homem? O homem vai pecar e nós temos que mandar alguém para resgatar o homem dessa realidade de pecado e voltar a trazer ele para uma realidade justa. O Filho falou, eu vou. Então ficou estabelecido que a segunda pessoa da Trindade seria o Cristo, seria o resgatador, aquele que viria salvar o homem do pecado e das consequências do pecado. Hoje, o vídeo de hoje, nós estamos falando um pouquinho mais da salvação de Deus, o plano da salvação de Deus. Salvação não é uma ideia religiosa, não é um conceito humano. Salvação é o que Deus quer fazer pelo homem e pelo universo caído. O universo era todo justo, os animais eram justos, tudo que Deus criou era justo, as estrelas não se decompunham, as estrelas não terminavam, não se destruíam, o universo não se destruía, não havia morte, e agora há por causa do pecado. E Deus quer restaurar todas as coisas. Deus não vai permitir que as coisas fiquem como estão, que elas voltem a ser como Deus tinha planejado que elas fossem, justas, como deveriam ser. Deus quer restaurar o homem e toda a criação para sair da realidade de pecado e voltar para a realidade de justiça.
Olha o que está escrito em Colossenses 1:20. Tendo Deus feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Cristo reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Por meio do seu Cristo, ele iria restaurar todas as coisas. Ele ia tirar a humanidade da realidade pecaminosa e colocar a humanidade na realidade de justiça. O plano de salvação de Deus tem duas partes. A primeira parte está relacionada em tirar o pecado de dentro do homem, tirar a realidade de pecado do homem. A segunda parte está em colocar justiça no homem. O homem era justo, era um espírito justo, mas agora ele é pecador, o espírito dele é pecaminoso. O justo morreu e o pecador nasceu. Agora Deus tem que matar o pecador e fazer o justo ressuscitar. A primeira parte da salvação tem a ver com a morte do seu Cristo. Pela morte do Cristo, ele vai matar o pecador, ele vai destruir o pecado de dentro do homem, vai tirar o pecador de dentro do homem. E pela ressurreição do seu Cristo, quando ele ressuscita o seu Cristo dentre os mortos, ele passa a criar agora o justo no homem. Ele vai fazer uma nova criação desse homem em espírito. E agora ele vai ressuscitar o homem juntamente com o seu Cristo. Que coisa tremenda. Quer dizer que salvação não é só libertar o homem, mas transformar ele como ele era antes de pecar. Olha só o que está escrito em Romanos 4:25. Jesus Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Quer dizer que Jesus morreu para tirar o pecado. A morte do Cristo tem a ver com retirar o pecador do homem. Deus mata o pecador. E a ressurreição do Cristo tem a ver com a criação do novo homem. Um novo espírito na vida do homem. O espírito de pecador morre e agora o espírito do justo renasce juntamente com o Cristo. Coisa tremenda. Quer dizer que salvação não é só ir para o céu, levar o homem para o céu, não é só evitar que ele vá para o inferno, não é só cura, não é só tirar do homem o mal, tirar a vergonha, tirar o medo, não. É tudo que Deus faz pelo homem por meio da morte e da ressurreição do seu Cristo. Pela morte ele tira o pecador do homem. Pela ressurreição do seu Cristo ele cria um novo espírito, o homem passa a ser justo, uma nova criação. É isso que nós vamos ver nos vídeos seguintes. Mas eu tenho uma pergunta para você. Alguém pode estar pensando, ora, se salvação é que Deus faça com o homem e com o universo, que ele volte a ser como ele era, não é mais fácil Deus ter destruído Adão e ter destruído Satanás, feito um novo Adão e um novo Satanás? Não, Deus não faria dessa maneira, por causa do caráter de Deus. É isso que a gente vai ver no vídeo 05. A gente vai falar sobre o caráter de Deus. Deus não faz as coisas como o homem faria. Deus faz as coisas segundo o seu caráter. E Deus, ele respeita as escolhas das suas criaturas. Senão ele seria um Deus de marionetes, de seres manipulados. Nós vamos falar sobre isso no vídeo 05. Deus abençoe você. Que a graça do Senhor Jesus esteja dentro de você. Amém.